Olá, sejam muito bem-vindas ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Caraquém, essa é Pietra Bertolazzi e hoje a gente vai se perguntar: Jesus condena os ricos? Uma das passagens mais famosas da Bíblia, né, é aquela que fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar para o reino dos céus. Então, o que essa frase quer dizer, né? De fato, os ricos são mal vistos por Deus? Primeiro, que Jesus, o que ele quis dizer com essa história, que é assim, para os judeus, naquela época, isso foi uma grande novidade. A gente não tem mais isso como novidade, de que pobre pode ser abençoado, de que pobre está fazendo a vontade de Deus e tudo. Pelo contrário, né? Hoje a gente vive até uma coisa talvez um pouco oposta ao que se pensava naquela época. A gente demoniza a riqueza, né? A gente tem uma tendência super forte. Existe uma certa demonização da riqueza, né? Mas naquela época, para os judeus especialmente, era uma coisa assim, tanto é que todos os apóstolos, eles se surpreenderam, eles falaram, como assim, Jesus, mas, né, que história é essa, né, quando eles souberam disso? Porque até então, todo mundo conhecia que você ser abençoado por Deus era você ser abençoado materialmente. Todos os grandes líderes judeus, eles eram o rei Davi, Moisés foi príncipe, então assim, era uma coisa que eles estavam acostumados com essa coisa de toda essa pompa, né? E só um parênteses, e esse foi um dos motivos pelo qual também os judeus não aceitaram Jesus como seu salvador, né? Porque alguns deles, né? Jesus era extremamente humilde, né? Não tinha nenhum apego material, nenhuma pompa, nem nada. Então... pelo contrário, né? Quer dizer, ele já nasceu na manjedoura, que era uma coisa totalmente incomum, né? Ele veio nessa posição da mais absoluta, ele como Deus, né? Ele era filho de Deus, sim. Ele veio nessa posição da mais absoluta humildade. Exatamente para mostrar, naquela época, para aquelas pessoas que o fato de você ser rico não automaticamente te transformava numa pessoa mais próxima de Deus ou mais abençoada. Né? Não só naquela época, como hoje também, né? Porque eu acho que... eu digo naquela época porque hoje, né, hoje a gente já não vê com esses olhos, exatamente porque Cristo veio dessa forma. Exatamente, mas realmente existe uma dificuldade muito maior para uma pessoa que tem dinheiro, ela se humilhar, né? E ela entender que realmente ela não é nada, que ela não é ninguém, que ela precisa de Deus. Todas as vezes que eu fui em igrejas, eu sempre fiz questão de observar como a liderança tratava as pessoas com mais dinheiro e com menos dinheiro. Porque se existisse qualquer tipo de diferença, eu já sabia que é porque a igreja não era uma igreja confiável, né? Porque isso não é uma coisa de Deus, né? A gente fazer essa diferença de tratamento. Justamente porque no mundo a gente tende a ser muito assim, mais bem tratado se a gente tiver dinheiro, né? Então... a pessoa que tem dinheiro tende a acreditar que realmente ela é melhor. Que ela tem direito de ser mais bem tratada, que ela tem mais direitos no geral. Né? E é engraçado, só pegando o gancho da parte que você falou sobre os ricos na igreja, e é muito engraçado como existem muito menos pessoas ricas dentro das igrejas cristãs do que pobres, né? Tipo, tanto que no Brasil a gente tem essa cultura de achar que ser crente, que ser evangélico é coisa de pobre. A gente ouve isso. Né? A gente ouve esse tipo de preconceito, esse tipo de fala. E isso é cultural, mas faz sentido, porque as pessoas mais ricas têm essa tendência, de fato, a não querer se curvar, a não se ajoelhar a uma coisa maior, né? No caso, tipo, Deus. Porque muitas vezes a pessoa baseia a segurança dela no dinheiro, né? É muito normal as pessoas basearem a segurança delas no dinheiro, né? E isso não é nada certo, porque... a verdade é que ter dinheiro é algo que também pode ser totalmente circunstancial. Você pode ter hoje, amanhã não tem. Quando Jesus está acabando de contar, ele fala que para o homem pode ser impossível, para Deus não é. E eu entendo isso como até uma certa analogia àquela passagem da Bíblia que diz que daí é justamente para que a gente possa entender que nós somos completamente dependentes de Jesus, né? E de ele ter morrido na cruz para nos salvar, né? Que foi quando Jesus falou, olha, então para ir para o céu vocês não podem matar, vocês têm que ser, né? não podem adulterar e não podem roubar. E daí o pessoal que estava ouvindo ele já falou, bom, então agora, né, céu, aqui vou eu, né? Tipo, eu já estou garantido. E quando justamente o pessoal já estava começando a pensar assim, Jesus falou, então, mas se por acaso você pensou
você nem adulterou, mas você pensou em adulterar, quer dizer, passou uma mulher lá e você já ficou de olho nela, pronto, você já adulterou, você já está no pecado. E isso serve também para a gente entender, nós dependemos da misericórdia de Deus, nós dependemos do fato de que Jesus veio para nos salvar. A gente depende do nosso Salvador, que é Jesus. Na verdade, Deus não quer que a gente tenha apego material, né? Não que a gente não seja rico, porque Sim, também tem uma coisa, se você tem um bom coração, se você está conectado com Deus, com Cristo, e você tem dinheiro, você vai ter a possibilidade de fazer bem para muita gente, né? E você de deve. Várias formas, e você deve, sim. O que a gente acaba vendo muito é que, assim, as pessoas acabam, muitas vezes, estando tão seguras e achando que elas estão tão invioláveis, por cima do bem, acima do bem e do mal, e que a segurança delas está no dinheiro, que elas então muitas vezes acabam esquecendo que elas devem ajudar os outros, que outras pessoas precisam, porque quando você está numa situação mais humilde, né, numa situação de mais necessidade, você começa a se sensibilizar, né, com outras pessoas na tua situação. E muitas vezes quando você tem dinheiro, você não se sensibiliza com nada, né? Então, eu acho que também Jesus estava falando disso, né? Cuidado, porque justamente você, que é o que mais pode ajudar, não está ajudando porque você não está nem se sensibilizando com as pessoas. E é muito comum, né? A gente vê pessoas extremamente bem-sucedidas que não fazem nada pelo próximo e, ao mesmo tempo, você vai nas comunidades carentes, né? Principalmente aqui em São Paulo, tal, e você vê como todo mundo se ajuda, né? Numa favela, tal. Então, um levando marmita para o outro, um cuidando do doente que está na outra casa, e é uma coisa que é um costume que entre os ricos é bem mais raro, né? De se ver. Bem mais raro e super errado, né? Porque se você pode ajudar mais, então você deve ajudar mais. O que não significa também que Deus queira que você seja pobre, né? Tipo, Deus ama a gente, Ele quer o nosso bem. Lógico, a prosperidade é algo que vem de Deus, sem dúvida nenhuma. A prosperidade vem de Deus. Então, você cultuar uma pessoa pelo simples fato dela ser mais pobre do que outra, né? Você valorizar mais uma pessoa porque ela é mais pobre, também não é uma coisa cristã de se fazer, né? Você tem que sempre olhar para o coração da pessoa, a intenção e todo esse resto. Então, o culto à pobreza e o endeusamento da pobreza também não é uma coisa legal. E a gente também tem que ter a consciência de que a gente tem que ter humildade, né? Jesus fala justamente nesse mesmo texto, ele fala, olha, vocês vão ter grandes surpresas lá no céu, né? Porque, justamente, quer dizer, aquele lá que era super humildezinho, que era super simples, pode estar numa posição bem melhor do que aquele que estava né, que era super rico, cheio de dinheiro e tudo. Então, a humildade também é uma coisa que parece fácil, parece bem mais fácil do que né, de ter, mas a gente tem que estar sempre cultivando a nossa vida. Bom, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema. Mandem as suas dúvidas aqui nos comentários ou através do nosso e-mail que está aqui embaixo. E a gente fica por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. É isso aí, a gente quer receber os pedidos de orações de vocês, a gente quer saber as dúvidas de vocês. Então mandem pra gente. Um beijo para todos e fiquem com Deus.